a paz de Cristo seja com todos vocês, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Iremos falar sobre a verdade que liberta, amém? Livro de João, capítulo 8. Você que pode pegar sua Bíblia, por gentileza, amém? Te convido a pegar sua Bíblia. Você que não pode, peço que atente para a palavra do Senhor, amém? João 8, versículo 32, muito conhecida essa palavra da igreja, porém pouco observada e vivida. João 8, capítulo 8 de João, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quando a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, quem é a verdade? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é a verdade? Aqui, ó, a verdade. A palavra de Deus. Porque Cristo é o verbo. Verbo significa palavra. Cristo é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra. Então conhecereis a verdade e conhecereis a Cristo. E a verdade vos libertará. E Cristo vos libertará. Amém? Em nome de Jesus. Eu faço uma pergunta aqui hoje. Há alguém que necessita de ser liberto das drogas, da bebida, prostituição? Há alguém que necessita ser liberto da mentira, da masturbação, da pornografia? Há alguém que necessita ser liberto da idolatria, feitiçarias? Alguém? Escute. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Muitos estão dentro das igrejas, dentro dos templos, mas não foram libertos, não estão libertos. É porque não conheceram e não conhecem a verdade. Tem até anos de igreja, tem até ministérios, até prega, até canta, tem dons do Espírito, mas não são libertos. Não são libertos. Ainda fumam, ainda se embriagam, ainda se masturbam, ainda se prostituem, ainda adulteram, ainda são orgulhosos, se envolvem com horóscopos, cartomancias, feitiçarias, são idólatras, não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Eu sei que a libertação ela não acontece da noite para o dia. Não é simplesmente o fato de você entregar a sua vida para Cristo e serás liberto naquele momento. Existe um processo. Eu sei disso. Eu entendo isso. Mas dentro desse processo, glória, é necessário conhecer a verdade, a Cristo. O que significa isso? Não é somente entregar a vida para Cristo. Ah, Jesus, a minha vida é tua. Não, queridos. Nós temos que cumprir os mandamentos do Senhor. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Se esforçar na oração, se esforçar na leitura da Bíblia,
É mostrar para o reino dos céus, ou seja, mostrar para Cristo que nós não queremos mais viver aquela vida de pecado. Mostrar para Cristo que nós queremos viver em novidade de vida. Porque o que liberta o homem é a palavra, Cristo. Mas é necessário conhecer. E conhecereis a verdade. E conhecereis a Cristo. Como é que conhecemos a Cristo? É quando nós se colocamos diante dele com coração sincero e arrependimento e uma vida de oração, tendo diálogo com o Pai, buscando a presença de Deus. E conhecereis a verdade. E meditando na palavra, se enchendo. A palavra liberta. A palavra tem poder. Cristo é a palavra. Amém? E eu faço uma pergunta aqui para você hoje. O que você tem conhecido? O que você tem conhecido? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitos têm conhecido por aí afora, conhecido por aí afora um falso ensinamento, um falso evangelho. Um falso evangelho a qual não liberta o homem e a mulher das garras do diabo. Por isso que muitos, não todos, mas muitos estão dentro das igrejas, com suas vidas presas ao pecado, ao vício, aos desejos da carne. E é necessário conhecermos a verdade. A verdade é o Cristo ressurreto, o Filho de Deus. Para mim poder estar aqui agora, eu, Luiz Alberto, escolhi conhecer a Cristo, escolhi ser liberto, porque há uma escolha que vem de nós. E conhecereis a verdade. Eu tenho que conhecer. Você tem que querer conhecer. E conhecereis a verdade. Você quer conhecer a Cristo? Ou você quer só os benefícios de Cristo? Você quer conhecer a Cristo verdadeiramente? Ou você apenas quer aquilo que Ele pode fazer? Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Amém? E a verdade vos libertará. Se de fato no teu coração você escolher querer conhecer a Cristo, o Senhor Jesus tem poder para te libertar. O Senhor Jesus tem poder para quebrar cadeias no mundo espiritual sobre a sua vida e te libertar. Não importa o cativeiro que você esteja vivendo do pecado, não importa. Não importa. Jesus me libertou da pornografia, da masturbação. Eis aqui um que estava preso por grilhões, correntes no mundo espiritual. Foi fácil ser liberto? Mas dentro do meu coração, eu fiz a escolha de não mais ser servo do diabo, de não mais fazer aquilo que agradava ao diabo, mas antes me rendi aos pés de Cristo, com um coração sincero, querendo ser liberto. Eu tinha forças para ser liberto? Por mim mesmo não, ninguém tem. Porque Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue e não é contra a carne. A nossa luta é contra espíritos malignos. A nossa luta é espiritual. E para vencermos o mundo espiritual das trevas, o pecado, o engano, é necessário que o Espírito de Deus nos ajude, nos dê força para vencer. Amém? E eu te faço uma pergunta hoje. Você quer ser liberto?
Você quer ser liberta? Conheça Cristo, o ressurreto, o unigênito, o Filho do Deus vivo. A palavra é bem clara, como eu disse no início, é muito conhecida da igreja, porém pouco observada e pouco vivida. Ah, irmão Luiz, eu conheço esse versículo de có e salteado. Eu sei, querido, mas a questão não é conhecer, é querer vivê-lo. Oh glória, é querer vivê-lo. A questão não é conhecer o versículo, porque o ímpio conhece, o incrédulo conhece. A questão é querer viver a pessoa que está inserida nesse versículo, Cristo. Essa é a questão. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Cristo, ele só age na vida do homem e da mulher por meio de liberdade. Cristo nunca vai agir na vida do homem e da mulher sem o homem e a mulher desejar. Cristo não vai fazer isso. Por isso que nós temos que é necessário querer conhecer a Cristo, querer conhecer a Cristo. E quando se fala conhecer a Cristo, é a palavra. Olha, é a palavra. Conhecer a Bíblia, os ensinamentos de Cristo. A palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar. A palavra. Quando Jesus chegou diante daquele homem que estava endemoniado, gadareno, aquele homem foi liberto pela palavra viva. O verbo que se fez carne, a palavra viva estava diante dele. É a palavra, irmãos. Ah, irmão, mas a oração também liberta. A oração expulsa os espíritos malignos. A oração expulsa as legiões de demônios. Mas o que liberta, aqui ó, é a palavra. O que adianta impor as mãos na cabeça e orar, repreender, expulsar aquele demônio? A pessoa ficará livre, mas não liberta. Entende? Ficará livre por um tempo, mas não liberta. Paulo disse que a nossa casa, o nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Então, se aquele demônio foi expulso pela oração, ele foi expulso, mas ele vai voltar. E aí ele encontra a casa ornamentada, arrumada, mas vazia. Ele volta e traz mais 7 piores do que ele. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 43. Mas quando nós se colocamos diante da palavra, em meditar na palavra, alimentar o nosso espírito, aí acontece a libertação. Porque a palavra tem poder. E é por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Por isso que o diabo não quer que você conheça as escrituras que testificam de Cristo. E por isso que o diabo não quer que você fortaleça o teu espírito. Porque ele sabe que a palavra liberta. A palavra liberta. É a palavra. Como eu disse no início, por que tem muitos crentes que estão dentro das igrejas ainda bebendo, se prostituindo, se masturbando, adulterando, fofocando, com coração na idolatria, na feitiçaria, presos ao pecado? Estão há anos, há anos. Tem até ministérios, tem até títulos, mas não são libertos. Por que não são libertos? Porque não conhecem isso aqui, a palavra.
não conhecem a palavra. Falam de Cristo, falam de Deus, mas não conhecem, não vivem. Não vivem. A palavra diz no livro de Tiago: não sejais somente ouvinte, mas também praticante da palavra. A palavra é a palavra. É por meio da palavra que vencemos as tentações. É por meio da palavra que vencemos os vícios. É por meio da palavra que vencemos os desejos da carne. É pela palavra. É pela palavra. É questão de refletirmos, meus irmãos. O único interessado em que você não conheça, o único interessado para que você não conheça a verdade e não seja liberto é o diabo. É o diabo. Amém, queridos? É a palavra. E hoje, muitos dentro do povo de Deus têm rejeitado o quê? A palavra. A palavra. Muitos estão atrás de quê? De movimentos. Roda-roda, pula-pula, língua estranha, revelações, profecias, mas suas vidas estão presas no pecado. As suas almas estão presas por grilhões, correntes no mundo espiritual. Vivem como sepulcro caiados, aparência de quem está vivo, mas por dentro está morto espiritualmente. Amém, queridos? Versículo 34 de João 8. Aquele que comete pecado é servo do pecado. E tem muitos que estão dentro da igreja, das igrejas, dos templos, não todos, muitos, que são servos do pecado. São servos. Muitos não querem largar o pecado. Não querem ser libertos. Não querem largar a vida de amante. Não querem largar as transações erradas, ilícitas. Não querem. Não querem abandonar o pagodinho, o hip hop, o sertanejo. Não querem largar. Não querem largar a cervejinha gelada, não querem largar o cigarrinho, não querem largar aquele sitezinho pornográfico, não querem largar a masturbação, não querem, a prostituição, não querem. Então, queridos, a libertação, ela parte do querer do homem e da mulher. Como eu falei, a libertação não acontece da noite para o dia. Mas, a partir do momento que você escolhe, no teu coração, renunciar o mundo e suas paixões infames, do momento que você escolhe dizer não para tudo aquilo que não convém à palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso aqui é muito sério. Talvez você está recebendo a oração de alguém que não foi liberto. Cuidado com quem você anda pedindo oração. Cuidado com quem põe as mãos sobre a vossa cabeça e ora. Cuidado. Isso aqui é muito sério, irmãos. Amém? E essa palavra aqui é para que haja um despertamento no meio do povo de Deus e para todos que estão ouvindo. E Jesus ainda liberta. Jesus ainda transforma. Jesus faz algo novo na vida do homem e da mulher, mas é necessário querer. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, quem é o Filho? E Jesus Cristo. Se, pois, por que se, pois? Porque o homem tem que querer. Por que se, pois, o Filho? Por quê? Se, pois, o Filho vos libertar. Por quê? Porque a mulher também tem que querer. Jesus não obriga ninguém a querer ser liberto. Não, queridos. Tem que partir daqui, ó. Daqui. Eu escolhi ser liberto. Eu quis ser liberto. Eu busquei a minha libertação em Cristo por meio da palavra. Amém? Não simplesmente falei, Jesus me liberta, e fiquei de braço cruzado, vendo a banda passar. Não, queridos. Processo. Começar a buscar a Deus, ouvir palavra, pregações que edificam, ouvir louvores, se envolver com as coisas de Deus, oração, leitura da Bíblia, jejuar. Assim, irmãos, é um processo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos estão dentro das igrejas, dentro das igrejas, e acham que são libertos, mas não são. São convencidos, estão convencidos que são libertos, por causa do tempo, por causa do cargo, estão convencidos. E isso é perigoso. Eu falo por experiência própria. Um tempo na minha vida eu vivi dessa forma. Eu achava que eu era liberto, mas quando na verdade eu era convencido, não liberto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você querer e buscar em Cristo a libertação, verdadeiramente o Filho vos libertará. E Jesus Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Mas você tem que querer. Tem que querer abrir mão do pecado. Soltar a mão do pecado. Tem que querer abrir mão. Tem que querer abrir mão. Soltar a mão das trevas. Tem que querer abrir mão. Soltar a mão das coisas que não agradam a Deus. Tem que querer. A escolha é tua. Aquilo que o homem tem que fazer na terra, Deus não vai fazer. E aquilo que só Deus pode fazer, Deus fará. Então aqui nessa palavra, é o homem que tem que querer ser liberto. É a mulher que tem que escolher querer ser liberta. É a missão dele aqui na terra, é a missão dela aqui na terra. Agora, a transformação de dentro para fora na vida do homem e da mulher por meio da sua escolha de querer ser liberta em Cristo é do alto, o Espírito Santo. O poder para resistir às tentações desce do alto, o Espírito Santo. O poder para poder dizer não ao pecado desce do alto, o Espírito Santo. Mas tudo isso tem que haver um consentimento da sua parte. O Espírito está pronto. Amém, queridos? E eu faço aqui a pergunta novamente. Queres tu ser liberto? Aonde a tua alma está presa no mundo espiritual? Aonde? Aonde a tua alma está presa? A minha alma estava presa em pornografia e masturbações. Aonde a tua alma está presa? Cristo me libertou. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo e exaltação do teu nome santo, eu estou aqui. Mas eu tive que fazer uma escolha. Esse aqui que vos fala. Eu quis ser liberto. Não quis mais viver na prática do pecado. Não, queridos. Eu escolhi ser liberto. E o Senhor me concedeu força para vencer
Isso aqui, ó, a minha carne, amém? E para a glória de Deus, hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, santificado pela palavra de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Até quando você vai insistir, desejar, querer viver no pecado? Até quando serás servo do diabo? Até quando? Até quando? Até quando? O fato de você pegar a sua Bíblia, botar debaixo do braço, e ir para os cultos, participar de um ministério, não te liberta. Não te liberta. Não. O fato de você ter uma posição eclesiástica, um título, ser um pastor, um missionário, um diácono, não sei, também não te liberta. Não te liberta. O fato de você ter nascido num berço evangélico, ter pai pastor, mãe missionária, família toda cristã, com ministério, congregações, também não te liberta. O que te liberta? João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, Cristo, e ela te libertará. E conhecereis. É necessário que você queira. É necessário que você queira conhecer. É necessário que você queira conhecer. Se você não querer conhecer, meu irmão, minha irmã, você não vai ser liberto. Não vai ser liberto. Amém? É necessário que você queira conhecer. É necessário que você queira. É necessário que você queira conhecer. É necessário. É necessário. Você querer ser liberto. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então essa é a palavra de hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Cristo é a verdade. Queira conhecer a Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente, não de palavras, mas no íntimo do teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o tempo, meus irmãos. Buscai a vossa libertação em Cristo, porque já é chegada a última hora. Já é chegado o reino dos céus. A qualquer momento a trombeta vai soar e Cristo descerá nos ares. A igreja será tirada dessa terra, será arrebatada. Aqueles que dentro deles têm o selo do Espírito Santo. Aleluias. E para termos o selo do Espírito Santo, nós temos que buscar a libertação em Cristo, viver uma vida de obediência e temor a Deus. Amém?
em nome de Jesus. Irmãos, esse é o fim da mensagem. Até aqui eu fico. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos que curtiram, que seguiram o perfil. Em nome de Jesus, esse é o tempo. Amém, queridos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família. A paz seja com todos. Em nome de Jesus. Fui.